O Morumbi é um dos grandes estádios do Brasil, ele é literalmente gigantesco. E também tem uma história bem interessante, mas cercada por algumas polêmicas. Afinal, o Morumbi foi construído com dinheiro público ou não? Bom, o primeiro estádio do São Paulo foi o da Floresta, que ficava em uma chácara e tinha 18 mil de capacidade. Porém, quando o tricolor foi refundado em 1935, ele ficou sem um estádio próprio para mandar as partidas. Com o passar dos anos, o São Paulo foi se tornando um gigante, necessitava de uma casa. Então, em 1944, o São Paulo comprou um terreno no bairro do Canindé, por cerca de 4 vezes mais do que o passe do Leônidas da Silva. Mas a Ilha da Madeira, nome pelo qual o local ficou conhecido, servia mais para a prática de esportes olímpicos e como um CT para o time de futebol. Inclusive era um baita centro de treinamento e toda essa estrutura já mostrava a visão da diretoria são paulina. O porém é que mesmo com essa compra, o São Paulo continuava jogando no Pacaembu, que era um estádio muito moderno e que continha o que havia de melhor no futebol brasileiro, mas que não era a casa exclusiva do São Paulo. Enfim, o São Paulo, comandado por Leônidas da Silva, teve uma década de 40 fantástica e sua torcida cresceu muito. Mas calma lá, as coisas começaram a piorar e o presidente Cícero Pompeu de Toledo tinha um pessimismo com o futuro do clube, falando que depois que seus principais jogadores saíssem, o São Paulo ficaria sem nada. Com a aposentadoria de seus craques, o alto custo do departamento médico e junto com a venda da Ilha da Madeira, o São Paulo saiu da sua boa fase. Como você pode ter percebido, foi uma junção de fatores que culminou nisso. Cícero queria um terreno para a construção do novo estádio do São Paulo, mas o clube não tinha dinheiro. Por isso contou com a ajuda de uma equipe composta por homens poderosos, como Laudo Natel, que era diretor do Bradesco e que se tornaria diretor do Departamento Financeiro do São Paulo a partir de 1952. Também a imobiliária Aricanduva doou 2 terrenos para o São Paulo com o interesse de valorizar as moradias perto desse novo estádio. Foi cogitada a construção desse novo palco do futebol brasileiro, aonde se encontra atualmente o Parque Ibirapuera. Mas o vereador Jânio Quadros, aquele que se tornou presidente, vetou a transferência do terreno da prefeitura para o São Paulo. Depois da negativa, o plano B foi uma área do Jardim Leonor, região do bairro do Morumbi que era basicamente um deserto de pessoas e que estava em loteamento imobiliário. O local estava desvalorizado e um possível novo estádio podia valorizar a área. E surpresa, foi isso que aconteceu. Em 1951, o terreno se tornou de São Paulo e Laudo Natel foi a grande cabeça pensante para viabilizar essa construção financeiramente. Então, em 53, um ano depois do lançamento da campanha pró-construção do Morumbi, as obras foram iniciadas. E o dinheiro advindo da Ilha da Madeira foi essencial para o início dessa empreitada, que demandou muito tempo e muitos recursos financeiros para ser finalizada. Essa construção miraculosa também foi paga dentro de campo. O São Paulo teve que fazer sacrifícios esportivos para finalizar a empreitada. Então as receitas do clube, ao invés de serem utilizadas para suprir as necessidades do plantel, foram usadas para a construção do estádio. E obviamente isso fez o rendimento do São Paulo cair se comparado à década de 40. Mas mesmo assim, em 57, o São Paulo conseguiu conquistar um paulistão heróico, com craques como Canhoteiro, Zizinho, Dino Sani e também o time era comandado por Bela Gutmann, um dos grandes treinadores da história do futebol. Voltando à construção, o arquiteto Vila Nova Antiga criou a arquitetura do novo estádio. Como o estádio seria muito grande, ao ponto de ser o maior estádio particular do mundo, obviamente surgiram muitas doações dos rivais que pensavam que nada disso ia sair do papel. Mas estavam muito enganados. Os 280 mil sacos de cimento utilizados na obra, se colocados lado a lado, cobririam a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu tenho que ser repetitivo, porque essa audácia do São Paulo de construir um estádio desse porte era de se admirar. Enfim, o São Paulo precisou buscar um dinheiro externo para tornar tudo isso viável. Os dirigentes conseguiram um empréstimo de 5 milhões da Caixa graças ao Amador Aguiar, que era o dono do Bradesco na época. Com isso eles compraram um terceiro terreno parcelado em 10 anos. Foi lançada a pré-venda de cadeiras cativas antes da obra ser finalizada. E o valor médio era de R$18 mil se convertermos para a moeda atual. Surgiram piadas falando que os adquirentes morreriam sem ocupar a bendita cadeira. Mas a receptividade dos torcedores foi boa, e junto com um patrocínio de 5 milhões da Antártica conquistado por Laudo Natel, a obra pôde ser feita. Nem tudo foi tão fácil assim, porque como já falamos, o São Paulo meio que abriu mão de investimentos na parte futebolística. Seria um pouco de desperdício de dinheiro competir com o Santos de Pelé, né? Mas por conta desse desprezo com o futebol, o Laudo e o Cícero tiveram que lidar com opositores indignados, então eles tiveram que contornar essa situação. Só assim eles conseguiram terminar o projeto do estádio.
No meio desse percurso aconteceu algo trágico. Mas Cícero morreu antes de ver sua inauguração, e por isso o estádio herdou seu nome completo. Mas como todos nós sabemos, o local ficou conhecido pelo nome do bairro onde ele está, Morumbi. A inauguração do estádio aconteceu em um jogo em 2 de outubro de 1960, entre São Paulo e Sporting de Portugal. E os paulistanos ganharam por 1-0 com gol de Peixinho, que foi a primeira pessoa a marcar um gol nesse palco histórico do futebol brasileiro. A renda da bilheteria foi de quase 8 milhões de cruzeiros, bastante dinheiro para a época. Mas nem tudo relacionado ao São Paulo se resume apenas ao futebol. E eu pessoalmente não poderia deixar de falar da marcante pista de atletismo do estádio. Ela foi inaugurada antes do estádio em si, em 1957. Essas raias marcaram as primeiras atividades esportivas do estádio. No dia da inauguração teve até uma festa para comemorar tudo e arrecadar fundos, e até o lendário Ademar Ferreira da Silva estava por lá e deu seus saltos. Voltando à politicagem, Laudo virou presidente do São Paulo e seguiu o mesmo direcionamento da diretoria anterior. O estádio inaugurou parcialmente com 80 mil de capacidade e depois de quase 20 anos de obras totais, inaugurou completamente com uma capacidade de 156 mil pessoas. Essa capacidade diminuiu por questões de segurança e conforto, mas fato é que o São Paulo saiu do Pacaembu para o Morumbi e aumentou muito suas finanças. Os rivais que tiravam sarro dos tricolores agora tinham que ver os São Paulinos com o maior estádio particular do mundo, enquanto eles ficavam dependentes de estádios como o Pacaembu, a Vila Belmiro no caso do Santos e o Parque Antártica no caso do Palmeiras. Tudo bem, esses outros 2 estádios particulares construíram uma grande história e tiveram uma grande relevância para o futebol brasileiro. Mas cá entre nós, não tinham a grandiosidade do Morumbi. Outro ponto que era abordado pelos rivais era a suposta ajuda pública na construção do estádio. Natel foi vice e até governador do estado de São Paulo e foi acusado de ajudar o próprio São Paulo com a doação do terreno onde foi construído o Morumbi. Mas não fazia muito sentido, porque o terreno foi cedido para o São Paulo em 1952 e a grande dona desse espaço era a Aricanduva, que foi a responsável por ceder o terreno ao São Paulo. Inclusive, como já foi falado, os São Paulinos compraram até uma outra parte do terreno da imobiliária. O fato é que o Morumbi foi praticamente integralmente construído pelo São Paulo, mas 5% fogem dessa regra. Foram 11 milhões de reais que foi o dinheiro público usado na obra. Isso é meio que inegável, porque o próprio São Paulo afirma num dossiê de 2011 que 11 milhões vieram de dinheiro público. Convenhamos também que 18 anos de construção é um tempo absurdo. E isso demonstra um pouco a falta de recursos do São Paulo para concretizar a construção desse sonho. Se houvesse muito dinheiro público envolvido no jogo, a obra terminaria num espaço muito menor de tempo, tipo a Arena Corinthians. Então, mesmo com a ajudinha do governo, nem tudo foi de mão beijada assim. A coisa fica mais séria quando falamos de um episódio que parece isolado, mas que também mancha a história e construção do Morumbi. O fato é que nos anos 60 o dinheiro acabou, o São Paulo não tinha mais fundos, a obra estava estagnada e o clube precisava de uma solução urgentemente. O chamado Carnê Paulistão fez muito sucesso, o marketing foi genial, inclusive com comerciais na televisão, e por causa desse carnê, o São Paulo conseguiu finalizar sua obra. Nessa época, a Anatel falou para jovens venderem o carnê, afirmando que o dinheiro ganho com essas vendas seriam utilizados para suas formaturas. Mas na realidade, essa grana foi utilizada para a construção do Morumbi. Também é possível encontrar outra história cabulosa. Ademar de Barros era outro governador de São Paulo, e para complicar a vida do torcedor são paulino, ele também era sócio majoritário da Aricanduva e torcedor são paulino. Então tudo isso colaborava e fomentava a tese dos rivais que o São Paulo foi favorecido na construção do Morumbi. No fim, essa obra custou 400 milhões de reais convertendo para a moeda atual. O clube não gastou todo o dinheiro separado para essa empreitada. Então, com essa grana, o São Paulo investiu na parte esportiva, coisa que não fazia há muito tempo, e contratou grandes jogadores, como o Gerson, e com isso o São Paulo teve uma década de 70 muito melhor do que a de 60 na parte esportiva, conquistando o Paulistão de 70, 71 e 75 e o Brasileirão de 77. E o São Paulino pôde aproveitar finalmente seus momentos de glória em uma casa de respeito. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar nessa produção de conteúdo e sempre estar ligado nas novidades do canal. E no mais, é isso, então tchau e até logo!